Bom dia, comunidade. Que bom que você chegou. Que bom que você que nos assiste online também escolheu estar aqui. Essa comunidade online tem crescido a cada dia. E em nome de Um Lugar Comunidade, eu quero agradecer a todos que desde o início da nossa história têm contribuído, têm devolvido fielmente os seus dízimos e ofertas para Um Lugar Comunidade. Graças a vocês, a gente tem se fortalecido como ministério, ampliado a nossa grade de programação e podendo chegar cada vez mais longe. A gente agradece profundamente a fidelidade de vocês. E se você ainda não contribui e tem desejo no seu coração, é muito fácil. pix@umlugarcomunidade.com.br. E se você se sente parte da comunidade, você não pode ficar de fora. Você tem que baixar nosso aplicativo, estar no canal no WhatsApp, seguir nas plataformas sociais, Instagram, YouTube, interagir, receber os conteúdos, compartilhar e não perder nada da nossa agenda e informações especiais. É muito importante esse engajamento para que a gente possa chegar cada vez mais longe. E é muito comum, é muito recorrente aqui na comunidade as pessoas falarem: puxa, eu gostaria tanto de estender essa experiência do sábado para a semana. Eu queria participar de mais programações. Hoje isso é bem mais fácil. A gente tem os pequenos grupos, a gente tem a live de oração às terças-feiras. Nós temos também o encontro das famílias a cada 15 dias, às sextas-feiras, online. Você pode participar do coral. Hoje o coral vai participar aqui do nosso louvor. Maravilhoso, maravilhoso. Você pode ensaiar, participar. Você pode também se candidatar a ser um voluntário e assistir todos os dias às reflexões e compartilhar essas reflexões com as pessoas que você ama. Hoje nós damos sequência à série Vida Abundante, uma experiência messiânica com a pastora Áquelda. E a gente, para que todo mundo possa participar e não ter nenhuma distração, é muito importante que você desligue o seu celular ou coloque no modo silencioso. Vamos orar. Querido Pai, a gente te agradece pelo teu amor, pela oportunidade de te servir, por essa comunidade que tem nos abraçado. Esses braços que são braços teus, Pai. A gente te pede que o teu Espírito seja derramado nessa programação, que a gente possa sentir o teu amor muito de perto, que saiamos daqui transbordando, Senhor. Abençoe essa programação, abençoe os participantes, abençoe a pastora Áquelda. Fica conosco e todos os teus filhos, onde quer que eles estejam. Eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Nós reconhecemos a Cristo a partir do momento em que nós nos colocamos diante dele, e é no partir do pão, uns com os outros, que ele vai se revelando. Você chegou aqui e a palavra de Deus será partilhada com você, e nós vamos reconhecer. Vamos todos nos colocar de pé e vamos louvar a ele. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é amor, ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ele é manso, ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está aqui.
nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, e reconhecemos quem tu és, reconhecemos quem tu és. E aonde ele chega, as coisas não ficam como estão, elas não permanecem como estão. Porque o Deus que nós cremos é aquele que onde ele chega, as coisas são transformadas. A minha e a sua vida é transformada pelo poder dele. Você chegou aqui nessa manhã, eu não sei como foi a sua semana, mas ele vai transformar a sua vida hoje, aqui. Ele vai renovar a sua vida hoje, aqui. Mas um dia, nós não precisaremos mais de uma renovação semanal, onde a gente se encontra com ele e louva o nome dele. Um dia contemplaremos a sua glória face a face, e ele fará novas todas as coisas, definitivamente. Ele faz tudo novo na minha e na sua vida. O que meus olhos não conseguem ver e minha mente não pode alcançar, eis a promessa que ele me fez, mas ainda não cumpriu. Ele é o Deus que te vê cada lágrima. E cada lágrima que eu verter, ouvi dizer que ele enxugará. Eis a promessa que ele me fez, mas ainda não cumpriu. Quantas vezes me acusaram de insensatez, às vezes persistir e crer diante de tua face, diante de tua glória, rendido aos teus pés. Quero ter as vestes lavadas em teu sangue. A sombra do teu trono é o meu e o seu lugar. Faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo. Faça tudo novo, ele faz. Faça tudo novo, faça tudo novo. O que meus olhos não conseguem ver e minha mente não pode alcançar, eis a promessa que ele me fez,
faz novas todas as coisas. Faça tudo novo, faça tudo novo, faça tudo novo. Ele é o Deus que fez e faz novas todas as coisas, a minha, a sua vida. Um dia Ele refará novas todas as coisas diante dos nossos olhos. Nós veremos o mundo que foi destruído por nós ser refeito diante dos nossos olhos. Mas enquanto isso não acontece, existe uma obra a ser feita nesse mundo caído, nesse mundo perverso, nesse mundo deteriorado. Mas esse mundo ainda preserva uma coisa linda, que é a imagem e semelhança de Deus. Deus escolheu ser visto em mim e em você. E Ele vai fazer uma obra usando eu e você. É uma loucura, mas Ele vai fazer essa obra. E para que essa obra aconteça, o Espírito Santo do Senhor precisa tomar conta da minha vida, do meu coração, da minha mente, para que eu compreenda que as coisas que são do Espírito não são as coisas da mente humana. Que Ele é capaz de me conduzir a lugares, a pessoas, a circunstâncias que a minha racionalidade não é capaz de conceber. Mas é Ele quem me leva, é Ele quem me conduz. E Ele vai fazer essa obra me usando e usando a você. Então que o Espírito Santo do Senhor inunde esse lugar e o nosso coração para que essa obra aconteça. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor, é bem-vindo. Santo Espírito és. Esse lugar é o do meu coração, inundados por tua glória, Senhor. Não há nada melhor, nada que se compare à presença dele. Não há nada igual, nada melhor. Não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. A presença, eu provei e vi
inunda a nossa vida, inunda a tua igreja. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar esse e o meu coração é o desejo, meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor nosso Deus, que o nosso coração, Senhor, que a nossa mente seja cheia do Teu Espírito, que Ele fale ao nosso coração, Senhor, que Ele nos ensine através da Tua palavra, Senhor, através do nosso irmão, que o Senhor nos ensine nessa manhã. Esse é o nosso maior desejo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu sei que tem gente aqui que gosta muito de viajar, que quem sabe aí já está planejando qual que vai ser a próxima viagem. E sabe, tinha um lugar que eu queria conhecer muito. Eu não conhecia nenhum estado do norte do nosso país, eu tinha muita vontade de conhecer a Amazônia. Eu tenho uma amiga que se chama doutora Monique Freire, ela me convidou para ir para lá, e eu aceitei, fui para lá, fiquei uma semana passeando, e eu conheci vários lugares ali. Conheci Manaus, conheci praia de rio de água doce, Novairão, maravilhoso. Conheci o Rio Negro, que é água que não acaba mais. Eu experimentei frutas que eu nunca nem tinha ouvido falar, tucumã, pupunha. Mas sabe, de todas as paisagens que eu vi nesse lugar, tiveram duas ali que me marcaram muito. E me marcaram porque elas são justamente o extremo uma da outra. Eu conheci um dos teatros mais bonitos do nosso país, que é o Teatro Amazonas, e é uma construção impressionante. A cúpula daquele teatro é feita com 36 mil peças de cerâmica vitrificada. Cerâmica que veio da Alsácia, na França, para o Brasil. Ali a escadaria, as colunas são de mármore Carrara da Itália, tem um outro mármore que é de Portugal, tem bronze da França. Os cristais dos lustres daquele teatro vieram de Veneza. Tudo ali naquele teatro, a não ser a madeira das cadeiras, mas exatamente tudo veio de fora, veio da Europa. Tem uma das salas daquele teatro que só o piso daquela sala demorou 3 anos para ser feito, porque foi feito com 12 mil peças de madeira, são 4 tipos de madeira diferentes, que são encaixadas, não tem um prego naquele piso. É como se fosse um grande quebra-cabeça ali de madeira. No teto daquela sala tem folhas de ouro. Só para a gente ter uma ideia do luxo, da riqueza daquele lugar. O teatro foi construído ali no final do século XIX. Mas você só entraria naquele teatro se você tivesse muito dinheiro. Hoje o teatro ele é usado ali, a maioria dos concertos que são feitos ali são de graça. Dão acesso à música, à cultura, para pessoas que não têm condições, mas naquela época você só entraria se você tivesse muito dinheiro. Só para a gente ter uma ideia do contexto de como que era Manaus ali naquela época, os comerciantes ali, eles tinham que falar francês. Então, para você fazer os seus negócios, você tinha que falar francês. Manaus foi a primeira capital do Brasil a ter luz elétrica. Tinha bonde elétrico, ruas pavimentadas. A moeda corrente era libra esterlina. É uma moeda, né, da Inglaterra. As melhores lojas da França estavam lá. As mulheres usavam vestido de veludo e os homens fraque. Tudo isso no calor da floresta amazônica. E você pode se perguntar, né, da onde que veio tanta riqueza para tanta estrutura, para trazer todos os materiais da Europa para construir um teatro? Da onde que veio essa riqueza? E a gente começa a entender de onde veio essa riqueza quando a gente conhece ali o segundo passeio, que é o Museu do Seringal. Charles Goodyear, ele inventou a vulcanização da borracha. Você mistura a borracha com enxofre no calor e você produz um material que foi usado no maquinário da indústria. E depois, com a indústria automobilística, para fazer os pneus dos carros, você
a borracha ela começou a valer ouro, a ser extremamente valorizada. E o Brasil foi o campeão mundial de produção de borracha. Dizem que pelos nossos rios passavam mais barcos do que qualquer outro lugar do mundo. E durante esse mesmo período, o Nordeste passou por uma seca muito grande, por uma estiagem. Então, milhares de nordestinos, se estima que 300 mil nordestinos vieram para o Amazonas em busca de trabalho, em busca do sonho de uma vida melhor. Só que ao invés de encontrar uma vida melhor, o que eles encontraram aqui foi um regime pior do que a escravidão. Porque pelo menos quando você é um escravizado, você tem direito à comida. E ali você mal tinha como comer. E você trabalhava muito. Para você produzir borracha, você tinha que fazer sucos ali, cortes na seringueira, que é a árvore, né? Que você tira ali o látex. Você tinha que fazer o corte em 300, 400 árvores. E elas não estavam assim plantadas uma do lado da outra. Era uma aqui, outra lá. Então você caminhava mais de 30 quilômetros. Depois que você coletava isso, você tinha que defumar esse látex. Então, para que ele não coagulasse, não perdesse o seu valor comercial, então são mais de 16 horas de trabalho. Com isso, você não podia plantar, você não podia pescar. O que fazia você depender totalmente da casa de aviamento, que era um tipo de vendinha, entre aspas, porque você não comprava coisas lá, você trocava pela sua produção de borracha. E você encontrava lá café, açúcar, farinha, querosene, os seus instrumentos de trabalho. Só que as coisas ali eram 10 vezes mais caras do que em qualquer outro lugar. E se você fosse analfabeto, o que era o caso ali da maioria ali, a pessoa ali da casa de aviamento te roubava, ela anotava errado o valor da sua produção. Então você trabalhava muito, você tinha que lutar, né, contra a onça ali, contra as doenças. Mas você tinha direito a uma peça de roupa por ano, tecido de chita. Enquanto isso, lá do outro lado, as senhoras ricas, elas tinham seus vestidos lavados nos rios da Europa. Tudo isso porque a água do Rio Madeira e do Rio Negro era considerada água suja. A água boa era a água da Europa. E assim foi. O norte do nosso país ele foi construído através do sangue dessas pessoas. Para que meia dúzia de famílias conseguisse ouvir ópera, milhares de outras pessoas viveram em condições miseráveis. E você pode se perguntar, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu nem sou do norte, eu nem existia nessa época. Nós estamos na série Vida Abundante, série essa baseada no livro do teólogo Jürgen Moltmann. A gente está discutindo aqui, será que existe um estilo de vida que Cristo nos deixou? Será que existe uma maneira de se viver? Nesse capítulo do livro, Esperança em meio ao sofrimento do povo, Moltmann ele vai dizer assim que para a gente falar sobre o povo, a gente precisa saber de que lugar nós estamos falando. E ele diz assim, olha, eu sou professor de uma universidade estadual da Alemanha. Então, por mais que eu estude sobre as populações empobrecidas, sobre como que a teologia pode chegar lá nos pobres, eu estou falando de um lugar muito distante. Eu estou aqui num ambiente acadêmico, eu estou distante das pessoas. Então, eu preciso voltar um pouco no tempo e lembrar de quando eu era pastor de uma comunidade rural no interior do meu país. Tinha muitos imigrantes lá que iam para lá, então ele visitava os doentes, fazia batismo, fazia casamento. Só que ele diz assim, eu estava entre eles, mas eu não era um deles. Era igreja para o povo e não era igreja do povo. Ele diz assim, então eu preciso voltar um pouco mais no tempo. E me lembrar, quando eu tinha 17 anos, depois do final da Segunda Guerra, ele foi preso. E ele ficou 3 anos na prisão, entre pessoas. Aquelas pessoas, elas perderam seus nomes, elas perderam a liberdade, elas perderam sua história, elas perderam o futuro, elas não sabiam se iam comer ou não, se iam ter. Ele fez parte dessa massa desorganizada, sem voz, sem esperança. Daí ele falou, desse lugar eu posso entender o que significa fazer parte de um povo que não tem voz. E ele diz que é muito importante a gente saber o lugar da onde a gente está falando para a gente não fazer uma igreja para o povo. Uma igreja para o povo, ela faz programações para as pessoas, ela faz programações, ela faz obra de caridade, mas ela não enxerga o outro como seu irmão. Enxerga a igreja como um negócio, como um mercado. Você precisa de um culto, você precisa de alguma coisa, você paga, você tem, mas você não se sente responsável por essa comunidade. Como será que Jesus ele enxergava as multidões? Como será que
que ele espera da sua igreja? Como será que a postura que Jesus tinha para com esse povo que não tinha recursos pode nos ajudar a entender a maneira que a gente deve viver? Será que, como discípulo de Jesus, ele espera que a gente acabe com a pobreza? Será que é isso que Jesus espera de nós? Se a gente for ver, desde o início ali da caminhada de Jesus, do ministério de Jesus, ele era cercado de multidões. Mateus 4 diz assim que todo mundo ali, para além ali da Judéia, conhecia Jesus. Quem eram essas multidões? Quem era esse povo? A maioria do povo que fazia parte da Palestina do primeiro século eram pessoas que viviam da agricultura, que pagavam impostos muito pesados, taxas muito altas para o Império Romano, tinham muitas vezes as suas terras tomadas, era gente pobre. Era gente que passou por má sorte, que aleijados, pessoas que passaram por algum acidente, viúvas. A maioria fazia parte desse povo que não tinha recursos. É verdade que tinham pessoas que tinham recursos que seguiam Jesus. Então a gente vai ter Nicodemos, que era uma pessoa rica, que depois patrocinam ali o evangelho depois da morte de Jesus. A gente tem José de Arimateia, que era rico. A mulher do fluxo de sangue diz que ela tinha dinheiro, mas ela gastou tudo com os médicos. Tinham pessoas que tinham riquezas. Tinha um jovem rico, que aparece ali em Lucas 18. Jesus diz assim, olha, vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E ele não aceita a proposta de Jesus. Só que Zaqueu, que Jesus não fala nada, absolutamente nada sobre dinheiro para Zaqueu. Zaqueu diz assim, olha, eu vou doar metade dos meus bens aos pobres e se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, é verdade, existem pessoas que têm recursos que seguem a Jesus. Mas a maioria é formada por multidões empobrecidas que seguem esse Jesus por onde ele vai. O próprio Jesus, ele é identificado como alguém que vem de uma família pobre. Se a gente for olhar no início do Evangelho de Lucas, é dito que José e Maria, eles vão ao templo e apresentam Jesus e a oferta que eles oferecem são 2 pombinhos. De acordo com a legislação do templo, isso é oferta de uma família muito pobre. E Jesus depois ele vai dizer quem é o público-alvo dele. Quem é o centro do evangelho dele? Lá em Lucas capítulo 4, 14 a 18, nós lemos assim. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região e ensinava na sinagoga, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado, entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. 2 vezes aqui é citado o Espírito. O Espírito move Jesus. A pessoa de quem Isaías fala é alguém cheio do Espírito. Essa é uma característica marcante dos profetas. Jesus é um profeta. Jesus é alguém cheio do Espírito que vem para cumprir a profecia de Isaías. Só que Jesus ele começa o ministério dele no lugar errado. A Galiléia não é um lugar respeitado, não é um lugar significativo, nem politicamente, nem para o pessoal religioso, porque os poderosos, os religiosos estão no sul. Estão na Judéia. O fato de Jesus começar o ministério dele na Galiléia vai trazer problema para ele depois. Tem uma história que eu acho engraçada essa história, que ela está lá no capítulo 7 do Evangelho de João, que os sacerdotes querem prender Jesus. E daí os soldados vão lá para prender Jesus e voltam sem Jesus. Daí os sacerdotes ficam indignados. Cadê? Por que vocês não vieram com Jesus aqui? Daí eles falam assim, é porque ninguém nunca, jamais falou como esse homem. Os soldados, eles voltam, eram para eles prenderem Jesus, eles voltam apaixonados pelas palavras de Jesus. E daí os sacerdotes, eles ficam ali bravos, mas será que até vocês foram enganados por ele? Por um acaso, alguma autoridade, alguém estudado, algum fariseu acreditou nele? Não. Daí eles falam mal do povo, eles xingam o povo, eles dizem assim, esse povo é maldito, não sabe nada da lei, porque se soubesse da lei, não acreditaria nele. Só que daí, Nicodemos, que é um dos fariseus assim importantes ali, tinha encontrado com Jesus na noite anterior. E Nicodemos vira para eles e fala assim, olha, mas vocês não podem fazer isso. Porque de acordo com a nossa lei, ninguém pode prender um homem sem antes conversar com ele.
Daí os sacerdotes viram para Nicodemos e dizem assim: por acaso você é da Galileia? Examine e vê que da Galileia não vem profeta. Não tem profeta que vem do norte. Do norte é os black bloc que vem que quer acabar com Roma ali na base da paulada. Não pode ter um Messias nordestino. Não pode ter um Messias pobre. Não pode isso. No verso 22 eles falam assim: esse daí não é o filho do José? Como é que alguém aqui da nossa vilinha, porque Nazaré é uma cidade que é completamente sem importância. Das 63 cidades do Talmud, Nazaré nem é citado, de tão sem importância. Como que alguém da nossa vilinha vai cumprir a profecia de Isaías? E quase que o ministério de Jesus acaba aí, porque as pessoas querem matar ele ali no início. E Jesus ele vai usar essa profecia de Isaías depois, quando João ele pergunta assim, diz para os seus discípulos irem para perguntar para Jesus se Jesus é Jesus mesmo ou se eles precisam esperar por outra pessoa. Daí Jesus ele cura um monte de gente na frente ali dos discípulos de João. E ele diz assim: olha, digam para João o que vocês viram, o que vocês ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados e o evangelho é pregado aos pobres. O foco de Jesus é essa população que não tem voz. O Sermão do Monte é para aqueles que choram, é para aqueles que são injustiçados. É para que eu não tenha oportunidade. As parábolas de Jesus, a maioria delas, é a história de gente muito simples. Quando João ele é morto, Jesus ele fica muito triste. E ele vai para um lugar à parte. Mateus 24 e Marcos 6 contam, Mateus 14 e Marcos 6 contam essa história. Marcos 6, verso 32 diz assim: então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. O que Jesus vê, ele é tocado por aquilo que ele vê. Ele vê profundamente, ele vê o sofrimento daquelas pessoas. A palavra aqui, compadecer-se no grego, quer dizer literalmente ter as entranhas revolvidas. Na antiguidade se acreditava que a parte responsável por sentir sentimentos muito grandes assim, eram as entranhas, as vísceras, os intestinos. Então você ter os intestinos revolvidos é você ser tomado por uma grande emoção. O que Jesus viu fez com que ele fosse tomado por uma grande emoção, mas não foi só emoção, porque ele sente um sentimento de urgência, ele passa a cuidar do povo. Os discípulos, eles ficam incomodados com o povo e dizem assim: olha, Jesus, manda eles embora, porque daqui a pouco o pessoal vai começar a desmaiar de fome. Jesus vira para eles e fala assim, e ordena: deem vocês a eles de comer. O que os discípulos de Jesus fazem? Os discípulos de Jesus fazem o que Jesus faz. Jesus cuida do povo, então seus discípulos também precisam cuidar do povo. Aonde a igreja de Jesus está? A igreja de Jesus está aonde Jesus está. E Jesus está com os menos favorecidos, com aqueles que não têm voz. Qual é o critério de julgamento que Jesus fala? Que as nações serão julgadas, que os povos serão julgados. Mateus 25. Vinde benditos de meu Pai, porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu fui forasteiro, vocês me hospedaram. Se você quer se encontrar com Jesus, você precisa se encontrar com essas pessoas. Porque ao ver uma dessas pessoas, você está vendo o próprio Cristo. Um dos versos mais conhecidos, quando se fala de pobreza, é aquele: porque os pobres vocês sempre terão entre vocês. E esse verso, assim como outros, é usado para legitimar a inação, né? Ah, eu não vou ajudar porque, enfim, né, pobre a gente sempre vai ter. E daí já usa aquele 2 Tessalonicenses 3, verso 10, que diz assim: se alguém não pode trabalhar, também que não coma. Então diz assim: ah, esses pobres aí é porque não quer trabalhar, é tudo preguiçoso, não sei o quê. Mas será que é isso que a Bíblia diz mesmo? Tem uma teóloga, Liz Theoharis, ela diz assim, que o segundo tema mais falado no Antigo Testamento é sobre o pobre. No Novo Testamento, de cada 16 versos, 1 é sobre o pobre. Nos Evangelhos, a cada 10 versos, 1 é sobre o pobre. No livro de Lucas, a cada 7 versos, 1 é sobre o pobre. O livro de Tiago, a cada 5 versos, 1 é sobre o pobre.
Vários versos. 1 João, se alguém tem condições, tem recursos e vê seu irmão passando necessidade e não faz nada, como que pode estar nele o amor de Deus? Uma pancada de versos. Mas por causa desse verso de Jesus, os pobres sempre terão com vocês. O que será que Jesus quer dizer? Jesus, quando ele diz, quando ele estava na casa de Simão jantando, parece uma mulher e ela quebra um perfume muito caro e ela unge os pés de Jesus. E Judas, ele olha para aquilo e diz assim, nossa, que desperdício, porque se esse perfume fosse vendido, ele poderia ser vendido e ajudar os pobres. Jesus, ele fala assim, olha, os pobres vocês sempre terão com vocês, deixa. Ele fala, deixa que ela guarde isso para o meu sepultamento, porque os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre o terão. Quando Jesus ele fala esse verso, ele está falando de Deuteronômio 15. E assim, são muitos versos, a gente não vai poder ler, mas eu vou começar a ler ele com vocês. 15, verso 7 diz assim, se houver algum pobre entre vocês no meio dos seus irmãos e algumas das cidades de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhe dá, não endureça o seu coração, nem feche as mãos ao seu compatriota pobre. Pelo contrário, vocês devem abrir a mão para ele e emprestar o que lhe falta, em tudo aquilo que lhe tiver necessidade. E mais um monte de verso. O verso 10 diz assim, vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando derem o que lhe precisa, porque por isso o Senhor seu Deus os abençoará em todas as suas obras, em tudo que vocês empreenderem, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Pois nunca, porque nunca deixará de haver pobres na terra, o verso continua. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Porque sempre vai haver pobres, você sempre vai ter oportunidade de ajudar, de ser generoso. Esse verso que Jesus fala, ele está num contexto de generosidade, ele está num contexto de justiça social. Jesus, ele fala esse verso para defender uma mulher. Judas, ele ataca a mulher dizendo, você está fazendo muito errado, olha só. Você deveria de vender isso e ajudar os pobres. Judas, ele ataca a mulher para defender em nome de alguém que ele não estava preocupado com as pessoas, ele queria lucrar em cima das pessoas, mas Jesus não estava preocupado com dinheiro. Jesus, ele olha para as pessoas, Jesus, ele vê as pessoas. Quem é discípulo de Jesus se sente tocado pelo sofrimento do outro. E a gente não vê as pessoas, porque a gente não senta à mesa com essas pessoas. Um dos elementos fortes do discipulado de Jesus é o repartir do pão. Moltmann, ele diz assim que é somente quando a gente senta com o outro que a gente vai saber da necessidade do que se passa na vida do outro. E ele vai dizer que ele está na prisão e repartir a comida que mal dava para saciar a fome com outras pessoas que fortaleceu a comunidade. Foi na prisão que Moltmann ele conheceu a fé, que ele se converteu. E foi através dessa fé que ele conseguiu sobreviver à prisão. Só que a gente não acha que sentar com o outro e repartir o pão é importante. Mas Jesus achava. Só no Evangelho de Lucas, 10 vezes Jesus aparece jantando com as pessoas. E ele vai jantar com quem é excluído. Com cobradores de impostos. Acho que até hoje ninguém gosta muito de quem fica cobrando conta. Mas especialmente naquela época, as pessoas odiavam os cobradores de impostos porque eles recolhiam o dinheiro para Roma, que era o governo opressor. E muitas vezes recolhiam a mais. E os fariseus ficavam de fora do banquete dizendo, esse daí come com pecadores, esse daí vai jantar com esse tipo de gente. Porque para os legalistas da época, você sentar à mesa e comer com seus amigos, você está dizendo que você está em paz com Deus e você está desfrutando da mesma condição que seus amigos. Então, você sentar e comer com pecadores, você está dizendo que você desfruta dessa mesma condição. Fariseu quer dizer alguém separado, então ele não queria se misturar com essa gente. E ele diz assim, como é que o Messias de vocês senta com esse tipo de gente? Eles ficam de fora reclamando e eles perdem de comer, de ceiar com Jesus. E hoje a gente também tem perdido o banquete de Jesus. A gente não sabe o que se passa com o outro porque a gente não senta na mesa com o outro. Você pode dizer assim, nossa, mas eu não faço parte de Manaus, lá essas coisas não acontecem mais, esse tipo de trabalho assim, forçado, não acontece mais.
Não faz muito tempo a gente ficou sabendo de uma empresa de suco de uva que tinha pessoas que trabalhavam em condições análogas à escravidão. Mas a gente não sabe disso, porque a gente não está com essas pessoas. A gente está hoje na São Paulo, a cidade mais rica do Brasil. Mais da metade das pessoas aqui, 5,8 milhões de pessoas, estão em insegurança alimentar. Ou diminuíram as porções, ou pularam refeições, ou ficaram um dia inteiro sem comer. Mas a gente não sabe. Porque a gente vive numa bolha. A gente vê aí, né, tipo, tá nessa era de influenciadores, né, daí tem tênis de não sei quantos R$1.000 e tal. Assim, eu não entendo nada de moda, eu não tenho estilo, mas assim, geralmente, quanto mais cara a coisa, mais feia é. A pessoa vai lá e compra uma roupa de grife e sai vestido de sofá. Tem bolsa que a pessoa paga R$400 mil numa bolsa. Então você não está carregando uma bolsa, você está carregando um apartamento. E daí o problema não é você ter dinheiro e você comprar alguma coisa com o seu dinheiro. O problema é você comprar coisas tão caras e não rever a sua folha de pagamento. Então, para você, o seu funcionário vale menos do que um objeto que você comprou. Vale menos que um objeto para você. E as coisas aqui no nosso país são assim. As coisas valem muito e os serviços valem pouco. A gente, tipo, Jesus, quando ele diz assim, é difícil de um rico entrar no reino do céu, não é porque o reino de Deus ele é dividido em classe social, mas é porque é difícil de você sair do seu carro blindado para ir sentar e comer com Jesus. É difícil, sabe? Enquanto se a pessoa olha e tudo que ela tem, tudo que ela vê é dinheiro e tudo que ela busca é acumular coisas, não tem espaço para Jesus na vida. E eu sei aqui que a maioria de nós não é herdeiro, que se parar de trabalhar vai parar na rua também, que tem muita coisa para pagar e que a vida está muito cara. A gente está insatisfeito com o salário que ganha e está certo estar insatisfeito com o salário que ganha. Mas eu vou dizer também que a maioria de nós que está aqui, que está nos assistindo também, vive com muito mais do que precisa. Se a gente não conhece a cidade que a gente vive, se a gente não conhece os bolsões de miséria que existem na nossa cidade, que tipo de cristianismo nós estamos exercendo? E se a gente parasse de ficar de fora do banquete de Jesus e começasse a querer entrar nesse banquete? E se as famílias de classe média no Brasil, elas adotassem, custeassem um estudo de crianças pobres? E se o Instituto Sementes tivesse dinheiro para ajudar mais gente? Porque cada vez as coisas ficam mais caras, parece que cada vez a gente precisa de mais dinheiro e cada vez entra menos dinheiro. E se a gente tivesse dinheiro para realmente ajudar as pessoas que precisam? E se a gente, ao invés de reclamar, a gente começasse a cobrar das nossas autoridades os impostos, transparências, se esse dinheiro está chegando onde precisa chegar? Se a gente começasse a fazer isso, o que aconteceria? Tem um pastor que eu gosto muito, que é o Antônio Carlos Costa, ele vai dizer assim, existe uma pergunta que ele fala para lugares diferentes. Ele diz assim, o que era ser um cristão na Alemanha de Hitler, onde existia um governo totalitário nazista? O que era ser cristão lá? O que era ser cristão nos Estados Unidos de Martin Luther King, onde existia segregação racial, onde as crianças negras não poderiam entrar no mesmo ônibus das crianças brancas? O que significava ser um cristão? Mas o que será que o Espírito Santo está nos dizendo hoje? O que significa ser um cristão no Brasil hoje? Em que a gente vive num país com tanta desigualdade social. Quem sabe a resposta da pergunta do que significa, como que a gente encontra esperança em meio à luta do povo, ela esteja em Isaías 58, que diz assim, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Senhor, nosso grande Deus, nos perdoe, Senhor, porque a gente acha que a gente está em Manaus do primeiro século, a gente acha que a gente está na França, a gente vive num país pobre. A gente está assistindo espetáculos enquanto pessoas não têm como sobreviver.
Que o Senhor toque o nosso coração e a gente chegue a essas pessoas que não têm oportunidade, que não têm voz, Senhor. Que o Instituto Semente, Senhor, tenha dinheiro suficiente para continuar com seus projetos. Em meio a um país que as coisas ficam cada vez mais caras, que as coisas estão mais difíceis, Senhor. Que a gente não perca, Senhor, de ter a oportunidade de ter um coração sempre generoso. Que as coisas, elas valham menos do que as pessoas pra gente. Que a gente possa ter o coração segundo o teu. Que a gente faça o que o Senhor espera de nós, que é cuidar das pessoas como o Senhor cuidou. Que a gente possa enxergar as pessoas. Que a gente possa ser movido, ter as nossas entranhas revolvidas, Senhor. Quando a gente olhar o sofrimento das pessoas. Que o sofrimento do outro nos toque. E que a gente possa enxergar o Senhor todos os dias quando a gente passar por essas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Nisto se manifestou o seu amor, quando aqui seu próprio Filho enviou. Não amamos, mas primeiro nos amou. Ele é Deus. Preciso de algum jeito encontrar. Olho ao lado e vejo o mundo a me olhar, pois eu sei que quem não ama
Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigada, que você possa estar aqui com a gente semana que vem. Até lá.